Amigos e amigas, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma Escola da Fé. Vamos continuar estudando alguns itens importantes da história da igreja, porque se a gente não conhecer a igreja, a história da igreja, a gente também não ama a igreja de maneira adequada, tá certo? E até mesmo para a gente não ser enganado por coisas erradas que possam falar sobre a história da igreja. Muito bem. Vamos conversar hoje um pouco sobre a influência do islamismo na história da igreja e vamos falar também um pouco do Estado Pontifício. Você sabe que a igreja tinha um Estado Pontifício, né? Isso que nós queremos conversar nesse dia de hoje. Vamos pedir a Deus primeiro a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis nesta noite e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nesta noite nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, nós já temos conversado aqui nas nossas aulas sobre vários temas da história da igreja. Eu tenho colocado, por exemplo, sobre a questão da ciência e a fé. Coloquei aqui uma série de cientistas importantes da igreja, desde o ano 1000, né, até hoje, né? Enfim, e dois assuntos importantes da história da igreja que eu queria colocar aqui hoje, um deles é a questão do islamismo, que começou lá por volta do ano 600 e pouco, com Maomé, né? E que influiu muito na vida da igreja, como a gente vai ver. E quero falar um pouquinho o que foi o Estado Pontifício, que a igreja tinha um Estado que era uma parte da Itália, hoje não é mais. Mas por que isso aconteceu, como isso aconteceu, né? Então vamos lá. Bom, o século VII, que vai de 600 até 700, foi muito conturbado pela igreja, principalmente por causa do advento do islamismo com Maomé. Maomé, ele nasceu em 580, morreu em 632, né? Viveu então aí, você está vendo, 52 anos, mas foi suficiente para implantar o islamismo no mundo, né? Mas a igreja continuou, mesmo com a influência dos muçulmanos, a igreja continuou a conversão dos bárbaros e houve, inclusive, a unificação dos francos, o que facilitou também a missão da igreja, né? Isso foi uma coisa bastante importante. A igreja nunca parou o trabalho de evangelização. Bom, voltando um pouco agora no Maomé. O Maomé, ele casou-se com uma viúva chamada Khadija, era uma viúva rica, o que possibilitou o Maomé deixar de viajar, ele era viajante, mercadante, e se dedicar à meditação. É o que consta na história dele. O nome dele, Maomé, no árabe, Mohammed ibn Abdallah ibn Muttalib, né? Também chamado de maometanos, ou muçulmanos, ou islâmicos, né? Então surgiram, como eu disse, a partir do século VII. Né? Maomé, desde adolescente, ele viajava com um tio que era comerciante. Das caravanas, aquelas caravanas que iam lá da Arábia, muitas vezes para o Ocidente, levando mercadorias, né? Pela Arábia, pela Síria, pela Mesopotâmia. Então, o Maomé ele teve a oportunidade de conhecer várias religiões, conheceu o cristianismo, conheceu o hinduísmo, o budismo, conheceu uma série o próprio judaísmo, né? E ele teve então contato com judeus, com cristãos, e aí por volta do ano 670,
Maomé teve o que ele chamou de a sua conversão. Bom, então ele diz que numa noite que ele chamou a noite do destino, ele diz que Deus escolheu ele para ser o profeta da nova fé. Quer dizer, algo além de Jesus Cristo, né? E, segundo ele, apareceu para ele o anjo Gabriel, né? E o anjo Gabriel, né, disse a ele que tu serás o apóstolo do Senhor, né? Segundo ele diz, então ele teve aí uma visão, né? E, em sonho, ele disse que um estranho personagem apareceu para ele trazendo nas mãos um rolo de pano coberto de sinais, né? Mandando-lhe que lesse, e daí, segundo Maomé, nasceu o Alcorão, ou Corão, que é, vamos dizer, como que a Bíblia, né, do islamismo, né? Bom, segundo ele, a voz que ele ouvia, que segundo ele era do arcanjo Gabriel, atribuía a ele a missão de reformar as crenças, por fim à idolatria e às disputas religiosas do seu povo. O que acontece? Havia muita idolatria no tempo de Maomé. Na cidade ali de Meca, Medina, havia lá a Caabe, que era uma espécie assim de um templo de muitos deuses, e Maomé se revoltou contra essa idolatria toda, né? E segundo ele, então, né, essa voz que trouxe para ele essas revelações, né, diz que ele veio então para acabar com essa idolatria e indicando a todos o caminho do céu, né, que segundo ele estava então no Corão ou no Alcorão. Bom, Dom Estevão Bittencourt, essa nossa aula de hoje eu tirei muito dos ensinamentos de Dom Estevão Bittencourt, também de Daniel Rups, na história da igreja de Daniel Rups, que coloca muito a questão também do islamismo, né? Segundo eles, o Maomé, ele fez assim, uma espécie de um sincretismo, uma mistura de panteísmo, que vem do hinduísmo, do budismo, né? Com o judaísmo e até com o cristianismo. Por exemplo, no Alcorão, elogia Nossa Senhora. Lá no Alcorão, Maomé diz que foi a única mulher que não foi tocada pelo demônio. De onde é que ele tirou isso? Certamente do cristianismo. Então, como ele viajava muito, segundo esses historiadores, ele fez espécie dessa síntese, né? Então, aí ele pôs então, a pregar essa nova forma de religião, que chamaram de Islã, ou em árabe, que quer dizer submissão, né? E submissão e uma dedicação à vontade de Deus. E esse Deus para ele era Alá, não é como nós, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, era Alá, um único Deus, né? E segundo, né, Maomé, né, fé em um só Deus, Alá, e que há um só Deus que o crente, né, o crente é o chamado de muçulmano, ele deve então submissão. Submissão quer dizer a palavra Islã, uma submissão absoluta a esse único Deus que ele chamou de Alá, né? Bom, a pregação de Maomé irritou a aristocracia de Meca. Como eu disse, Meca era uma cidade ali da Arábia, né? Em que Maomé começou todo o trabalho ali. E ali havia, né, como eu disse, a Caaba, que era uma espécie de um centro assim, onde se adorava muitos deuses, né? Era o paganismo. Então, quando Maomé colocou essa doutrina dele de um só Deus, Maomé, Alá, né, contra toda aquela idolatria, ele provocou realmente, irritou a aristocracia de Meca e, temerosos pela sorte dos seus ídolos da Caaba e das suas rendas também comerciais, que ali rendia muito dinheiro também, né, eles então se revoltaram contra Maomé. Então, por causa dessa oposição, Maomé transferiu-se da cidade de Meca para Medina, né, na noite de 16 de julho do ano 622. Esse acontecimento é que ficou com o nome de Égira, ou Egira, né, que significa fuga, e que marca o início da era maometânea, ou da era muçulmana.
marca o início do islamismo para eles, porque foi quando Maomé teve que deixar Meca e ir para Medina. Bom, em Medina, né, outra cidade ali, né, da Arábia Saudita, em Medina, Maomé, ele foi apoiado pela população, porque ele pregou também em Medina essa nova religião, né, e ele conquistou a população local e se tornou, então, um verdadeiro chefe político. E a sua estratégia foi o quê? Foi unir numa só população coesa os seus compatriotas árabes de várias tribos separadas que, na verdade, estavam assim, meio sem rumo, meio sem norte, meio sem destino, né? Na Arábia. Então, ele conseguiu fazer essa união religiosa e política do povo árabe. Foi aí que o Maomé conseguiu muita força, e muita força mesmo, porque todo mundo sabe o seguinte, que a religião é algo muito forte na vida das pessoas. Quando uma pessoa se converte a uma religião, basta ver os adeptos de várias religiões, né? Se entrega de corpo e alma àquilo, né? Então, isso foi essa catalisação que o Maomé conseguiu fazer com os árabes, né? Então, ele começou a estender o seu domínio por meio de expedições, ataques a caravanas comerciais, que ele tinha conhecimento profundo disso, o que fazia com que ele conseguisse dinheiro, né? E também um número crescente de adeptos. Bom, no ano 629, Maomé conseguiu voltar e entrar na cidade de Meca, que ele tinha sido expulso, e tomou posse do famoso santuário da cidade, a tal Caaba, né? Onde se adoravam muitos deuses, né? E ali ele removeu os ídolos, né? E nos anos seguintes ele foi então aumentando o seu poder mediante guerras. Aí, bom, uma coisa que entrou no islamismo muito forte é o seguinte, era conquistar a humanidade para Alá, mesmo através de guerras, né? Coisa que o cristianismo, por exemplo, não fez, né? Pode alguns reis cristãos terem usado de violência lá no começo da igreja, por questão ainda de cultura da época, né? Mas a igreja hoje ensina o quê? A fé não deve ser imposta, deve ser proposta. Mas o islamismo usa todos os recursos, inclusive a violência. Bom, ela é chamada jihad, a guerra santa. E segundo o Alcorão, né, as pessoas que morrerem numa guerra dessa se tornam mártires e vão ganhar o céu, um céu que para eles não é o céu na mesma concepção dos cristãos, é um céu de muito, muito prazer, inclusive com virgens, etc. e tal. Bom, na verdade que a obra de Maomé estava já adiantada e despertava a consciência religiosa e nacional dos árabes, como eu falei, e de modo a lançá-los unidos, né, na conquista de numerosas nações, o que aconteceu, como a gente vai ver aqui. Nações estrangeiras, mediante a prática da guerra santa, a chamada jihad, que para eles é uma guerra santa, é uma guerra em nome de Alá, né? Alá quer isso, né? Exatamente para conquistar o mundo para Alá. Essa é a mentalidade que estava ali no Alcorão, que o Maomé transferiu. Bom, o islamismo, então, ele tem duas fontes. Ele tem o chamado um código sagrado para eles, que é o Corão ou Alcorão, e tem a tradição oral, que é chamada de Sunna. Todas as religiões têm uma espécie de uma Bíblia e uma tradição. Nós católicos temos a Bíblia, temos a tradição, a Sagrada Tradição. Os judeus têm a Bíblia e tem o Midrash, que tem outras, né, outras tradições, né? Enfim, também eles têm. Por quê? Porque depois que um líder funda uma religião, começa a reflexão em cima daquilo, né? E surge naturalmente uma tradição. Então, eles também têm. Maomé, ele afirma ser o último profeta depois de Jesus. O último depois de Jesus. E tem a missão de restaurar a Arábia no monoteísmo.
O Maomé, ele não era assim hostil a Jesus, só que ele não considerava Jesus como Deus. Apenas um grande profeta, mas que ele estava além de Jesus. Bom, algumas características, né, do islamismo que eu queria colocar aqui, que tem no Alcorão. Primeiro, o maior pecado para os muçulmanos é a apostasia da fé, ou seja, a adesão à idolatria e ao paganismo. Ou seja, você deixar de ser muçulmano. Isso para eles é o maior pecado, é a apostasia. Bom, para nós católicos também, quem renega o cristianismo, renega o seu batismo, é apóstata também. É automaticamente excomungado da igreja. Bom, não sei onde é que ele tirou também essa reflexão, né? Depois ele tem outros conceitos que eu vou colocando aqui devagar para a gente entender. Isso são coisas que estão no Alcorão, ok? Nessa espécie de Bíblia que o Maomé deixou. Eu estou colocando todas essas coisas porque isso depois vai influir na história da igreja, como nós vamos ver um pouquinho para frente. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e a gente já continua. Então, estamos de volta com o nosso estudo de hoje sobre o islamismo e sobre um pouco também do Estado Pontifício. Quem quiser estudar isso com mais detalhe, nesse livro de História da Igreja, o volume 2, da coleção de 3 volumes que eu escrevi, nesse volume 2 aqui, a Idade Média, vai aparecer aí todo um capítulo inteiro sobre a questão do islamismo, com mais detalhe até do que eu vou colocar aqui. Quero aproveitar também para mostrar mais uma vez o livro Maranatá, Vem Senhor Jesus, né, de Padre Jonas Abib. Né? Quem conhece Padre Jonas Abib, as suas pregações que ele já fazia sobre a segunda vinda de Cristo, aqui, esse livro, né, retrata isso bem. Então, pela editora Canção Nova, se você quiser adquirir, né, tem aí o telefone da Canção Nova, que você já conhece bem, também o WhatsApp, você pode adquirir, tá certo? Vamos em frente. Então, eu estava mostrando algumas características do islamismo. O que para eles é importante, não é a nossa fé, mas a gente respeita todas as crenças, né? Primeiro, como eu já falei aqui, o maior pecado para eles é a apostasia, se a pessoa deixar de ser muçulmana, deixar de praticar o Islã, né? Segundo, eles têm como norma orar 5 vezes por dia, ao alvorecer, ao meio-dia, pelas 3, 4 horas da tarde, ao pôr do sol, né? No primeiro quarto da noite, cumprindo-se de cada vez as chamadas abluções rituais que estão prescritas ali também. Então você vai ver, é muito comum ver às vezes aí na televisão e tal, eles se curvam, colocam uma espécie de um tapete no chão, se curvam e levam isso muito a sério. É impressionante. Uma vez eu estive no Cairo, que é uma cidade muçulmana também, ali, Constantinopla, hoje Istambul, também muçulmano, é impressionante. Na sexta-feira, que é o dia sagrado para eles, os homens todos se reúnem em praça pública, nessas horas para rezar, e rezam. Não é? Eles levam a fé com muita seriedade. Por exemplo, o Ramadã, que é o mês de jejum, né? Eles fazem jejum de 6 da manhã até 6 da tarde. Quando chega às 6 da tarde, nas calçadas das ruas, eles montam mesas e todos eles então vão comer, né, depois que termina o jejum. Isso durante 30 dias. E é impressionante que eu ouvi isso tanto em Istambul como eu vi no Cairo. Eles vivem isso realmente com profundidade. Então, essas normas são seguidas à risca, né? Bom, terceiro, jejuar durante o mês inteiro de Ramadã, que eu já falei. Começa agora, se não me engano, dia 12 de março, que começa o Ramadã aqui para nós, né? E desde o nascer até o pôr do sol, diariamente, 30 dias. Um outro item, um quarto item para eles importante é dar esmolas aos pobres e dar hospedagem aos maometanos. E a qualquer hora e também a outras pessoas. E a quinta característica é peregrinar a Meca uma vez, pelo menos, na vida. A Meca é considerada a cidade sagrada para eles. Bom,
o Corão, ou Alcorão, autoriza todo homem a ter 4 esposas legítimas e tantas concubinas e escravas quanto seus recursos financeiros lhe permitam. Eu não sei se hoje ainda é possível isso, se vivem exatamente, claro, depende da situação financeira também de cada um. Isso explica o grande número realmente de muçulmanos no mundo, né? Mais de 1 bilhão. Por quê? Porque eles têm muitos filhos, né? Evidentemente. Bom, Maomé morreu no ano 632, mas o califa Omar, que substituiu o Maomé, ele fundou um império teocrático. Teocrático quer dizer, o poder é de Deus, né? Um império teocrático árabe, que o poder é de Deus. Ele era o soberano, o chefe militar, civil e judiciário, como se fosse o nosso Papa. Tem poder absoluto, né? E as tribos da Arábia reconheceram Maomé, então, como chefe a partir de 630 e depois, então, esse poder passou para o califa Omar. E eles fizeram muitas conquistas. Vejam, aqui eu vou colocar para vocês, impressionante, como é que numa fase aí de mais ou menos 100 anos, eles conquistaram muita coisa. Notem bem, dominaram Damasco, capital da Síria, em 635. Dominaram Jerusalém e Antioquia em 637, 2 anos depois. Gente, Antioquia tinha 500 mil pessoas naquela época. Dominaram todo o Egito em 640. Dominaram a Pérsia até 644. Dominaram todo o norte da África em 650. E aí eles eliminaram as comunidades cristãs que haviam muito no norte da África. Lembra que Santo Agostinho era ali de Hipona, era ali de Cartago, aquela região toda foi dominada por eles, né? Eles atacaram 4 vezes Constantinopla, que era a sede do Império Romano, fortíssimo do Oriente. Não conseguiram dominar Constantinopla, só vão dominar Constantinopla depois, lá em 1453, porque o Império Romano do Oriente era muito forte, né? Mas conquistaram a Espanha. Pelo norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar, que é uma espécie de um canal pequeno, mais ou menos 30, 40 quilômetros de mar apenas, chegaram à Espanha, dominaram a Espanha em 720, a Espanha católica, cristã. Dominaram até 1492, foram 7 séculos que a Espanha e Portugal, porque Portugal era unido com a Espanha, dominaram durante 7 séculos. Só em 1492 é que os reis cristãos, Fernão e Isabel de Castela e Aragão, unificaram a Espanha e conseguiram expulsar eles do último reduto ali da Espanha, 1492, quando aprovaram, inclusive, a viagem de Cristóvão Colombo para a América, porque a guerra tinha terminado com os muçulmanos ali na Espanha. Bom, 827, eles dominaram a Sicília, aquela ilha ali aos pés da Itália, e já estavam prontos para dominar a Itália. É impressionante. Então, vejam, dominaram o Oriente, dominaram o norte da África, dominaram a Espanha, estavam prontos para dominar toda a Europa. Da Espanha já estavam migrando para a França, né? Então, aí você já pode imaginar como é que se tornou extremamente instável a condição dos cristãos residentes nessas regiões todas que foram dominadas, porque a mentalidade do Islã era converter todo mundo ao islamismo, não é? Então, isso foi que mais tarde, lá por volta do ano de 1094, fez acontecer as cruzadas. Por quê? Porque lá por volta do ano 1000, né, um dos chefes muçulmanos estavam destruindo os lugares sagrados da Terra Santa, que para os cristãos da Europa era a coisa mais importante que existia, sobretudo o Santo Sepulcro. Então, a gente vai entendendo por que essas coisas aconteceram, tá? Bom, então eles estavam prontos para dominar toda a Europa pela França, mas foram vencidos pelo avô de Carlos Magno. Carlos Magno foi aquele grande imperador cristão, né? Mais ou menos aí de 780 até 814, né? E no ano de 732, na Batalha de Béziers, na França, eles foram vencidos pelo avô de Carlos Magno, né?
Carlos Martel. E aí começou também a reconquista cristã da Espanha. A partir de 722, que eles dominaram a Espanha, ficou na Espanha ainda, claro, os cristãos ficaram na Espanha, convivendo ali de maneira difícil com eles. Mas, a partir do norte da Espanha, começou o movimento chamado de Reconquista, que, para e passo, devagarinho, eles foram vencendo os muçulmanos, que isso demorou 7 séculos, até que em 1492, os reis católicos, né, Fernando e Isabel, conseguiram, então, expulsá-los da Espanha. Muito bem. Existe, hoje a gente vê no mundo muçulmano, né, várias denominações, várias conquistas. Né? Por exemplo, um deles chamado Sheikh Yusuf al-Qaradawi, né, do grupo Irmandade Muçulmana do Egito, depois da libertação do Iraque, ele diz que faltará conquistar Roma. Quer dizer, então, há um desejo, né, de dominar realmente todo o mundo para a Europa, para os muçulmanos. Né? Isso significa que o Islã ele vai retomar essa luta contra a Europa várias vezes. Então, nós conhecemos, por exemplo, a grande batalha que houve em Lepanto, 1571, que deu, inclusive, origem à devoção à Nossa Senhora do Santo Rosário. O que aconteceu em 1571? Eles já tinham dominado Constantinopla em 1453. O Maomé II conseguiu dominar o grande Império Romano do Oriente depois de, 1000 anos de existência. Né? E agora eles estavam prontos já para dominar toda a Europa, em 1571. Né? Estavam no mar de Lepanto, ali o mar da Grécia, estavam com uma armada de 300 barcos de guerra, caravelas daquele tempo. Então, foi preciso que o Papa São Pio V reunisse os exércitos cristãos da Europa e pedisse para os reis cristãos que enfrentassem o perigo. Era uma guerra de legítima defesa, porque sabia-se que o desejo deles era dominar todo o cristianismo da Europa. Bom, a gente sabe que travou a batalha no dia 7 de outubro de 1571 e as forças cristãs, segundo os relatos de muitos historiadores, milagrosamente venceram a batalha, que, segundo eles colocaram, um vento impetuoso agiu contra a armada muçulmana e os cristãos conseguiram vencer. Bom, por isso, o Papa São Pio V instituiu a festa de Nossa Senhora do Santo Rosário, né? Ou Nossa Senhora das Vitórias, dia 7 de outubro de 1571. Então, colocando todos esses fatos para vocês perceberem como que para a igreja foi uma luta difícil contra, né, o islamismo. Né? Bom, então a gente sabe que o plano de Estado dos muçulmanos é exatamente tomar todo o mundo aí para lá. Hoje existe, claro, no mundo, já mudou muito tempo, hoje você tem aí grupos muçulmanos que são radicais. Né? Você vê aí o Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico, etc., que mantém ainda essa cultura de dominar pelas armas o mundo. Agora, existem, né, os muçulmanos moderados, que já não pensam assim, convivem bem com muitas comunidades. Então, a gente não pode dizer que todos os muçulmanos são assim radicais, não. Há um lado realmente bastante moderado e há um lado que realmente é mais radical. Essa é a realidade que existe hoje, tá certo? Bom, como eu falei, as cruzadas, elas foram uma manifestação da fé do povo medieval, tendo em vista o avanço do islamismo sobre a igreja, né? E muitos papas, eles agiram no sentido exatamente de coibir, né, esse avanço muçulmano. Então, todos os papas, desde, por exemplo, São Gregório VII, que é de 1073 até 1083, até São Pio V, que já falei aqui, que foi papa de 1566 a 1672, eles se empenharam nas cruzadas
também como alguns santos. Por exemplo, a gente sabe que São Bernardo de Claraval, o doutor da igreja, ele se empenhou imensamente na Segunda Cruzada. E também São Luís IX, rei da França, né? Ele participou e comandou a 7ª e a 8ª Cruzadas. Quer dizer, porque ali na Idade Média, nos anos 1000, 1100, 1200, né? O valor cristão era extremamente preocupado com a Terra Santa. E a Terra Santa foi sempre dominada pelos muçulmanos. Então, o que gerou essas cruzadas todas, né? Bom, olha, se não fossem as cruzadas, que precisam ser estudadas, vejam bem, nós não podemos estudar um acontecimento do passado, de 1000 anos atrás, com os olhos de hoje. Com a mentalidade, não vamos fazer uma tremenda de uma injustiça. Os fatos do passado têm que ser analisados com a mentalidade do passado, com a cultura do passado. Se não fossem as cruzadas, mesmo com os erros cometidos, né, provavelmente o islamismo teria tomado toda a Europa e arrasado o cristianismo. Isso quem fala é o próprio Daniel Rupp na História da Igreja. Entende? Então, só para a gente entender essas coisas que aconteceram na história da Igreja. Certo? Muito bem, agora eu quero analisar um outro assunto. Vamos virar uma página, né? O Estado Pontifício. O que é esse Estado Pontifício que a Igreja tinha, que o Papa era um chefe de Estado, o Papa tinha exército, o Papa tinha até marinha, né? Lá no século VIII nasceu esse Estado Pontifício. Vamos começar a conversar sobre isso. Bom, tudo começou, gente, com a queda do Império Romano, do Ocidente, né? Em 456. A gente sabe que os bárbaros dominaram o Império Romano, né? Todo o Império Romano, que era toda a volta do mar Mediterrâneo, ficou dominada pelos bárbaros e o Império se transformou num verdadeiro mosaico de povos bárbaros. Como eu já expliquei aqui em outras aulas, não era apenas uma etnia bárbara, não, eram muitas etnias bárbaras que inclusive brigavam entre eles também. Então você tinha os francos que vinham lá da Alemanha, da região da Germânia, né? Tinha lá os godos, ostrogodos, alamanos, suevos, burgúndios, celtas. Meu Deus, era um monte de coisa, né? Então tudo começou com a queda do Império Romano em 453. A gente vai analisar devagar esses acontecimentos. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta para conversar sobre esse assunto. Meus amigos e amigas, de volta já com a nossa Escola da Fé, nosso último bloco, conversamos um pouco sobre o que é o islamismo, para você entender um pouco, né? Se fala muito do islamismo hoje, então está aí. E quero conversar um pouco então sobre o Estado Pontifício, que nós já começamos a falar, porque muita gente também pergunta sobre isso. Bom, mais uma vez eu falo, nos livros de História da Igreja, a coleção que eu escrevi em 3 volumes, os livros de Daniel Rupp e outros livros, por exemplo, né, eu tenho aqui História da Idade Média, né, é de Maria Guadalupe, bom, é da editora Unest, também tem boas referências, enfim, há muita literatura sobre isso. O que foi o Estado Pontifício? Como eu estava dizendo, tudo começou com a queda do Império Romano, em 453, na mão dos bárbaros. O Império se tornou um mosaico de povos bárbaros, os bárbaros brigando entre eles também. Porque não pensa que era uma etnia só, não. Era todo mundo querendo um pedaço do Império Romano, né? Bom, então, o que aconteceu? O mundo ficou na mão da Igreja. A única instituição que sobreviveu foi a Igreja Católica. Por quê? Porque nesse tempo aí, do ano 400 e pouco, quando caiu o Império, a Igreja já tinha tido mais de 50 papas. Muitos mosteiros, muitos padres, então, gigantes como Santo Agostinho, gigantes como o São Jerônimo. Então, a Igreja tinha condição intelectual, religiosa, e a Igreja sustentou o mundo. Então, em torno da Igreja que começou a existir um mundo novo. Em torno dos mosteiros surgiram as cidades, os leprosários, as escolas, né? Em torno das catedrais surgiram as escolas, os leprosários, até tudo. O mundo ficou na mão da Igreja. O mundo, que eu digo, europeu.
né? Até se dizia a seguinte frase: é bom viver à sombra do báculo. O que é o báculo? É o cajado do bispo. Ou seja, o bispo passou a ser o protetor do povo. Bom, isso evoluiu, né? Então, o que aconteceu? Muitos cristãos que tinham feudos, grandes áreas de terra, muitas vezes morriam e deixavam para a igreja. Então, para vocês terem uma ideia, só para dar um exemplo, a condessa de Canossa deixou para a igreja um condado, um feudo, que tinha várias cidades. Então, o que aconteceu? Ali, se você imaginar o mapa da Itália, que é uma bota, né? Se você imaginar assim, meio que na canela da bota, uma faixa de terra entre os dois mares, que a Itália é uma península, né? Ela fica mergulhada no mar. Você tem o Mar Tirreno e o Mar Adriático. Uma faixa de terra entre os dois foi formando o chamado Patrimônio de São Pedro, ou seja, terras doadas para a igreja, a cidade de Roma, a cidade de Florença, a cidade de, acho que Ravenna, e outras foram doadas para a igreja. Então, naturalmente, o que aconteceu? O Papa virou um chefe de Estado. Por isso que ainda hoje o Vaticano é um Estado. Por quê? Porque ele foi reduzido de 40 mil quilômetros quadrados a meio quilômetro quadrado, mas ele continua sendo um Estado independente. É uma coisa totalmente atípica. Um Estado dentro de uma cidade. É como se fosse um país dentro de uma cidade. Roma, o Vaticano, é um Estado independente da Itália e de Roma, está dentro de Roma. Isso foi reconhecido no Tratado de Latrão, em 1929. Bom, então, o que aconteceu? No ano de 747, o Papa Zacarias recorreu ao chefe dos francos, Pepino Breve, que era pai de Carlos Magno, não é? Para vencer os bárbaros que estavam atacando esses territórios da igreja. Não é? E também a influência dos bizantinos, do Império Romano do Oriente, que queria também dominar ali esses territórios da igreja aqui no Ocidente. Bom, com isso o Papa teve apoio, né, dos francos, que se tornaram cristãos. Por quê? Porque uma história que eu já contei aqui, por volta do ano 500, a primeira etnia franca, né, se converteu ao cristianismo pelo trabalho de um bispo francês chamado São Remígio, que conquistou para o cristianismo a esposa do primeiro rei franco, que era Clovis e Clotilde. E da descendência de Clovis e Clotilde são os francos que se tornaram cristãos e que apoiaram a igreja. Então, com o apoio dos francos, os papas do século VIII conseguiram vencer a resistência de bárbaros que queriam tomar face do império, também muçulmanos e também uma influência oriental do Império Romano do Oriente. Bom, com isso, quando nós chegamos, né, com Carlos Magno, que descendente dos francos, que se tornou imperador da Europa, cristão, e que apoiava a igreja, ele então constituiu o patrimônio de São Pedro como, vamos dizer, usar essa palavra hoje, como um Estado independente. Porque Carlos Magno era imperador. Ele regia vamos dizer assim, toda a região hoje, que você pega aí da Espanha, França, Itália, Alemanha, ele constituiu um Estado pertencendo à igreja, o Estado pontifício, né? Porque ele era cristão. Então, aí surgiu o Estado pontifício. Voltando um pouco atrás, no século VII, os imperadores bizantinos, que eram chamados de basileus, eles tiravam terras da jurisdição do Papa, né? E, como eu falei, no norte da Itália, os lombardos, bárbaros lombardos, ameaçavam saquear Roma. E no ano de 739, então, os lombardos cercaram Roma. E aí, Pepino o Breve, pai de Carlos Magno, que era chefe dos francos, ele venceu os lombardos, doou solenemente, no ano de 756,
os territórios que os bizantinos também tinham tirado do Papa e doou tudo para o Papa. Ou seja, os francos que se tornaram cristãos, né, são 3 nomes importantes. Carlos Martel, vô de Carlos Magno, Pepino o Breve, pai de Carlos Magno, e Carlos Magno. Esses 3 reis francos apoiaram muito a igreja porque eram cristãos. E com o apoio deles, vencendo a resistência dos bárbaros, vencendo a resistência até de muçulmanos, e vencendo a resistência dos orientais, conseguiu estabelecer, então, esse Estado Pontifício. Aí está o início do chamado Estado Pontifício, que se tornou independente do Oriente, de Bizâncio, do Império Romano do Oriente, né? E que tinha 40.000 quilômetros quadrados. Gente, era muita terra na Itália hoje. Tá? Bom, no ano de 751, Pepino o Breve, pai de Carlos Magno, ele foi eleito rei dos francos e foi ungido por São Bonifácio, famoso bispo e santo da igreja. Porque antigamente um rei só tinha realmente valor para o povo se fosse ungido pela igreja, senão não tinha valor. E também outros bispos, né? Então, aí a igreja teve esse apoio importante de Pepino o Breve, que venceu os lombardos, já tinha vencido, seu pai já tinha vencido os muçulmanos, que eu já falei aqui no começo da aula, tinha vencido na Batalha de Béziers, que os muçulmanos, depois de terem dominado a Espanha, iam dominar a França, mas o avô de Carlos Magno, né, Carlos Martel, conseguiu vencê-los na Batalha de Béziers, e impediu que eles dominassem a França e, consequentemente, dominassem também as terras da igreja. Então, vocês estão vendo que é uma situação assim, bastante complicada, né? Bom, Carlos Magno se tornou, então, imperador, né? E só para dar um fecho nessa questão do território, no ano de 756, o pai de Carlos Magno, Pepino o Breve, entregou os territórios para a igreja, colocou um documento sobre o túmulo de São Pedro, né? E aí nascia oficialmente o Estado Pontifício, com 40.000 quilômetros quadrados. Tá? Bom, 774, Carlos Magno se torna, vence os lombardos, reforça a unidade da Europa, reforça a igreja, né? Rechaça os bárbaros, os muçulmanos, lá do norte da Espanha, né? E começa todo um trabalho de conversão dos anglo-saxões, que eram os bárbaros da região mais lá do norte da Itália, né? Enfim, e estabeleceu aí no ano 800, né, o chamado Império Romano da Nação Franca. Ou seja, o Papa coroou Carlos Magno como imperador da Europa, né, no Natal do ano 800. E aí surgiu o que ficou conhecido na história como o Sagrado Império Romano da Nação Franca. Ou seja, é como se tivesse renascido o Império Romano, aquele que caiu em 453 na mão dos bárbaros, tivesse renascido, mas agora com um espírito cristão. Por isso que chamou de Sagrado Império Romano da Nação Franca. Depois, com o tempo, os francos se enfraqueceram e o império passou para a mão dos alemães. Aí passou a ser chamado de Sagrado Império Romano da Nação Alemã ou Germânica, né? Com os chamados reis Otões, Otão I, Otão II e Otão III, mas depois dos anos 1000. Mas para o entendimento claro, a partir do ano 800, com Carlos Magno, a igreja então passou a ter esse Estado Pontifício. O Carlos Magno era um imperador piedoso. Para ter ideia, o livro de cabeceira do Carlos Magno era o livro de Santo Agostinho, né? A Cidade de Deus, é um clássico de Santo Agostinho. E o Carlos Magno, na mentalidade dele, cristão, ele pensava exatamente assim, né? Eu cuido do povo e a igreja cuida da alma desse povo, né? Isso aí era o espírito do Sagrado Império Romano Franco, né? Bom, esse Estado Pontifício, gente, ele sobreviveu durante 1000 anos praticamente. Quando foi
A unificação do Estado italiano, que aconteceu em 1870, é que o Estado Pontifício deixou de existir. Então, aqui vamos fazer uma comparação de tempo para vocês entenderem. Ano 800, mais ou menos, 756, 800, foi fundado o patrimônio de São Pedro, foi transformado num Estado, Estado Pontifício. 40 mil quilômetros quadrados, o Papa se tornou um chefe de Estado, tinha cidades, cobrava impostos, uma situação bastante até complexa que aconteceu. Isso no ano 800. 1870, ou seja, 1000 anos depois, esse Estado vai deixar de existir. Então, durante o ano 800 a 1870, a igreja teve um território com 40 mil quilômetros quadrados. O povo diz que a igreja é rica. A igreja foi rica. Por quê? Porque em 1870 a igreja perdeu tudo. O que acontecia em 1870? A Itália não era um país unificado, eram principados. Principado de Nápoles, Principado de Pisa, Principado de Veneza e com seus príncipes. Em 1870 surgiu a Revolução Italiana de unificação da Itália. A partir do norte, do Piemonte, Vítor Emanuel II, né, começou a fazer uma guerra de unificação da Itália, ou seja, proclamar a República Italiana. Só que tinha um empecilho na frente, que era o Estado Pontifício. No meio da Itália, 40 mil quilômetros quadrados pertencia à Itália. O que o Vítor Emanuel II fez? Invadiu o Estado Pontifício, com 50 mil homens. E o Papa tinha um exército de 10 mil homens. O Papa precisava ter exército, por quê? Porque o Papa era chefe de um Estado, ele tinha que manter a segurança nas cidades, etc, etc. Entende? Então temos que entender tudo na mentalidade antiga. Só que o Vítor Emanuel II, em 1870, invadiu o Estado Pontifício e o Papa Pio IX, ele não quis enfrentar, porque ele sabia que ia ser um derramamento de sangue. Então, Pio IX fez a rendição. Ele entregou o Estado Pontifício na mão do Vítor Emanuel II. Dominaram o Palácio do Papa, né, que não era o Vaticano de hoje, era um outro palácio no centro da Itália, e o Papa se refugiou no Vaticano, e os papas ficaram ali no Vaticano durante 60 anos sem sair do Vaticano. 5 ou 6 papas, desde Pio IX até Pio XI, os papas não saíram daquele pedacinho de terra que é meio quilômetro quadrado. Veja, de 40 mil ficou reduzido a meio, que é o Vaticano de hoje. E os papas ficaram ali 60 anos que eles consideraram prisioneiros do Vaticano, porque eles sabiam que se eles saíssem dali, a igreja perdia tudo. Então resistiram. Isso é chamada questão romana. Até que em 1929, veja bem, de 1870 a 1929, praticamente 60 anos, 59 anos e pouco, 60 anos. Os papas ficaram ali. 1929, quando Mussolini se tornou ditador da Europa, da Itália, né, ele fez um acordo com o Papa Pio XI, o chamado Tratado do Latrão. Latrão é um lugar ali de Roma, né? Então, o Mussolini reconheceu o Vaticano de hoje como um Estado independente dentro de Roma, com direito, inclusive, hoje a assento até na ONU, né? Então, essa é a história do Estado Pontifício. De 40 mil quilômetros quadrados, foi reduzido a meio quilômetro quadrado, que é o Estado do Vaticano de hoje. Então, isso assim, em poucas palavras, resumidamente, para você entender o que foi o Estado Pontifício, como é que nasceu e como que terminou e o que subsiste dele hoje. Beleza? Um grande abraço, que Deus te abençoe, pedindo a algum sacerdote, algum diácono que esteja nos acompanhando, que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.